Prontinho, pode ser. Muito boa noite, meu nome é Gliciane e essa é a turma de Técnicas em Instrumentação Cirúrgica. Esse é o nosso primeiro encontro e hoje a gente vai estar vendo a primeira parte da apostila. Meu nome é Gliciane, eu sou enfermeira formada pelo Uniaraxá, sou especialista em saúde do trabalho pela Uniub e especialista em centro cirúrgico CMI também pela Uniub. Bem, o que a gente pode falar sobre a instrumentação cirúrgica? Uma introdução sobre a instrumentação cirúrgica é que é uma profissão de nível técnico, que a pessoa pode ou não ter um técnico em enfermagem, ou ela pode simplesmente fazer o curso profissionalizante em instrumentação cirúrgica. Obviamente, a pessoa que já tem um técnico e faz uma pós, faz uma especialização nessa área, vai ter uma facilidade um pouco maior e um conhecimento maior também, mais amplo da profissão em si. A principal função é ajudar, é auxiliar o cirurgião no ato cirúrgico em todas as etapas, desde a preparação até a finalização da cirurgia e a liberação do paciente. Inclusive, também o instrumentista, ele também é responsável por parte na esterilização dos instrumentos usados. Ele é a pessoa que vai cuidar para que esses instrumentos não contaminem durante a cirurgia e também é a pessoa que vai encaminhar esses instrumentos para a esterilização. Ele é responsável por todo o instrumental usado antes, durante e após a cirurgia. Por isso, ele tem que organizar o ambiente de forma mais dinâmica para poder estar auxiliando nessa cirurgia. Ele vai fazer as passagens dos materiais para o cirurgião de acordo com o tipo de cirurgia que vai ser utilizada e ele vai encaminhar esses materiais utilizados para o centro de esterilização. O instrumentador cirúrgico ele é um profissional indispensável para que o ato operatório transcorra com segurança e qualidade. A função primordial é fornecer o instrumental cirúrgico adequado ao cirurgião e auxiliar ele nessa questão. Existem técnicas que se aprendem com a instrumentação cirúrgica, principalmente na prática, onde cada instrumento tem um nome e as pessoas costumam ter, os cirurgiões, eles têm um relacionamento muito próximo do seu instrumentador. A afinidade entre eles é muito importante, porque muitas vezes ele vai simplesmente pedir um instrumento que ele vai utilizar naquele momento, ele pode fazer um sinal com as mãos, ele pode falar verbalmente, né? Ele pode verbalizar qual instrumento ele quer, porém, se o instrumentador ele está como se diz, bem entrosado com o cirurgião, ele já vai saber por movimentações e qual passo ele tem que seguir depois. Ele tem que estar sempre um passo à frente do cirurgião. É muito importante nós estudarmos a cirurgia que vai acontecer para a gente saber qual é o arsenal de instrumentos que ele vai ser utilizado. E assim que o cirurgião precisar desse instrumento, nós já vamos estar prontos para passar esse instrumento para ele. A gente vai estar antecipando essa necessidade dele. As funções básicas de um instrumentador cirúrgico. É necessário conhecer os instrumentos por nomes, apelidos e gestos, como eu disse, tem pinças com nomes que são específicos, porém
por algum detalhe ali, ela tem um apelido também pelo jeito que ela é conhecida. E tem os gestos que o cirurgião faz com as mãos, que às vezes ele não precisa estar verbalizando para você saber qual instrumento que ele vai pedir. Entregar um instrumento com presteza, o sinal ou pedido verbal do cirurgião, colocando na sua mão de forma precisa e exata para o uso imediato. O que eles querem? O que eu quis dizer com essa questão de colocar o instrumento na mão do cirurgião de forma precisa e exata? Evitar acidentes. Muitos materiais utilizados no centro cirúrgico são pérfuro-cortantes, são materiais que machucam, são materiais utilizados na cirurgia, então nós precisamos entregar de forma que o cirurgião já consiga utilizar ele na posição certa, e assim a gente acaba não machucando, porque querendo ou não, às vezes pode dar um esbarrão ali e pode acabar cortando, que são materiais muito afiados. Então, o ideal é entregar para o cirurgião já da maneira que ele for pegar para já utilizar. Assim, o fio sempre fica com a gente, nós entregamos pelo fio, nós entregamos pela ponta. E o local de apoio vai ficar com o cirurgião, porque aí ele já pega o material, não precisa manusear ele de maneiras diferentes para poder estar utilizando. Ele já pega o material e já utiliza. Não se distrair durante o decorrer da cirurgia é muito importante. Às vezes é uma cirurgia mais demorada, mais complexa, e você acha que só o cirurgião tem que estar atento ali. Não é bem assim. Você tem que estar atento ao transcorrer da cirurgia, tem que ser estudado essas questões da cirurgia antes para você se antecipar nos instrumentos. E assim, se você se distrair, o cirurgião pode estar passando por um próximo passo e você não acompanhar, e ele tem que ficar te trazendo para a realidade. Se distrair é normal, mas é importante a gente se manter atento durante todo o procedimento, por questão dessas antecipações. Depende muito o que esse tempo cirúrgico ele pode ser menor se o instrumentador tiver totalmente entrosado com o cirurgião e totalmente inerte na cirurgia. Se ele tiver com a atenção totalmente voltada para aquilo ali, ele consegue saber quais são os próximos passos e passar o material correto. Sempre antes da cirurgia, precisa certificar-se de que tudo está em ordem, fios, agulhas e os instrumentos especiais próprios para o tipo de cirurgia que vai ser utilizado. Responsabilidades. Nossa, aqui são muitas responsabilidades. Nós temos que prever os materiais utilizados na cirurgia. Como eu disse, é sempre bom a antecipação do próximo passo. Fazer a paramentação cirúrgica. Assim como qualquer pessoa que está no centro cirúrgico, nós temos que estar paramentados para evitar contaminações, manter o local extremamente limpo, para evitar contaminação do sítio cirúrgico ou dos equipamentos que vão ser utilizados no paciente. Então, assim como o cirurgião, você tem que estar totalmente paramentado de forma estéril. É sempre importante checar com o enfermeiro a confirmação da internação, os exames pré-operatórios, a sala disponibilizada, se está tudo ok para a cirurgia. Escolher o material específico para a cirurgia e verificar se está tudo em ordem, se não está faltando nada. Geralmente, nós chegamos antes do que o cirurgião e já vamos organizando esse local. Se a cirurgia está agendada numa certa sala, você pode estar chegando antes e organizando seu local de trabalho. Você vai ter uma bancada só para materiais. Então, você já coloca, se você já está ambientado com o tipo de cirurgia que vai ser feita, você já coloca os materiais na sequência certa, de forma que fique fácil de você pegar e estar posicionando de maneira correta para o cirurgião estar fazendo uso.
Perguntar quais fios serão utilizados durante o procedimento. Com o tempo, se você tem um entrosamento bacana com o cirurgião, você já vai saber quais os fios que ele costuma usar em certos tipos de cirurgia. Se caso você ainda não tem essa afinidade, às vezes você é novo no setor, às vezes você está trabalhando com cirurgião que você não trabalhou antes, é só perguntar. Eles não se opõem a responder isso e pergunta quais fios ele quer usar e já deixa preparar. É muito importante fazer a paramentação cirúrgica e antes dessa paramentação fazer a técnica de desinfecção e de escovação de maneira correta, vestir o avental esterilizado e calçar as luvas, não esquecer do propé e da toquinha. Nós temos que estar totalmente paramentados. Luva, óculos, máscara com o nariz e a boca tampados, não adianta deixar ela só embaixo, tem que estar realmente utilizando. Luva, luva estéreo, nós temos que estar sempre com as luvas estéreis, porque nós vamos estar diretamente tocando nos instrumentos que estão esterilizados, então nós precisamos estar totalmente estéreis também. Dispor na mesa o campo cirúrgico duplo próprio para a mesa de instrumentador. Ele é um campo maior, que é como se fosse um forro, que você vai estar preparando a mesa para receber esses utensílios. Dispor o material da cirurgia na mesa, evitando contaminar o mesmo. Verificar sempre se nenhum material importante está faltando, sempre fazer conferência desses materiais. Evitar qualquer tipo de contaminação, conservando as mãos acima da cintura, evitando de encostar em bancadas, na maca ou em outros locais, às vezes por conta da paramentação, é muito tecido, é muito pano, a gente acaba nem vendo, então é sempre bom estar atento para não fazer uma contaminação. Auxiliar na colocação dos campos que delimitam a área operatória, entregando o assistente ao cirurgião, passar os instrumentos sempre tendo cuidado para que seja do lado correto, para evitar quedas e que, assim, o cirurgião tenha que corrigir o seu posicionamento antes de usar, evitar um acidente, sabe? Por essa questão de posicionamento. Você vai colocar o instrumento na mão do cirurgião já na posição que ele vai utilizar. Isso evita que o instrumento caia no chão e contamine. Às vezes você não tem um reserva ali, é sempre bom ter um reserva, mas pode acontecer de não ter. Então, gera um atraso, gera um desconforto ali, porque se ele precisar, ele vai precisar que seja buscado outro. E às vezes não tem um setor, tem que ir atrás de CMI. Então, assim, é sempre bom ter reserva e evitar que aconteça esse tipo de acidente. Conservar os instrumentos sempre em lugar próprio e nunca deixar a mesa desorganizada. Jamais. A mesa tem que estar de forma extremamente organizada para você se localizar ali e não ficar procurando o material quando ele for preciso. Nas questões de antecipação da necessidade do cirurgião para com o paciente, você já tem que estar pensando 2 passos à frente do cirurgião. Então, se você tiver com uma bancada totalmente desorganizada, ele vai te pedir um utensílio que você já devia estar com ele na mão esperando, e, na verdade, você está lá procurando ele no meio daquela bagunça. Por isso é sempre importante manter o seu meio extremamente organizado. Contar com pressas grandes, pequenas, gases, antes e no término de cada procedimento cirúrgico. É muito importante para você não esquecer, para não ter perigo de ter esquecido algum material dentro do paciente, porque isso causa muito transtorno. Evitar o desperdício de fios,
porém ter sempre o necessário para não ocorrer complicações durante o ato cirúrgico. Sempre tenha material sobrando. O material que sobra, ele pode ser devolvido para ser utilizado. Ele não vai ser aberto. Às vezes mantém ele ali na hora que for precisar, você abre ele. Se ele estiver fechado, você pode voltar ele lá para a bancadinha que depois ele é reutilizado. Porque se ele não foi utilizado, ele não foi contaminado, você pode estar usando. Mas se caso você já abra, ele já ali, se ele não for usado ali, não pode ser usado depois. Então é sempre bom ter o fio sobrando, ter material sobrando do que faltando. Sempre melhor ter material sobrando, mas se caso não utilizar, ele é redirecionado. Agora, se faltar, ter que se deslocar até um outro lugar, tá todo mundo paramentado, tem que estar ligando para alguém levar, gera um transtorno aí. No final da cirurgia, realizar o curativo na incisão cirúrgica. O instrumentador ele está ali acompanhando tudo. Não tem por que chamar outra pessoa para fazer o que você pode estar fazendo ali. Então, você vai finalizar essa cirurgia fazendo o curativo de maneira exata ali. Separar o instrumental dos materiais perfurocortantes, evitando dessa forma acidente. Separar o material. O instrumental seria bisturi, dessas questões, e agulhas, já colocar ele de maneira isolada, porque às vezes uma pessoa que possa manusear pode acabar se cortando, pode acabar se perfurando, e tem que registrar CAT, tem que registrar acidente de trabalho, e além de ser muito prejudicial à saúde, né? Geralmente nós sabemos, por questões de exame, como está a saúde do nosso paciente, mas ninguém se quer ser infectado por uma agulha utilizada. Isso aí também é bem complicado. Então, sempre trabalhar pensando em evitar acidentes. Antecipar os pedidos do cirurgião de modo a prevenir o atraso do tempo operatório, como já disse. Isso se consegue conhecendo o instrumental, o tempo cirúrgico e prestando atenção no desenrolar da cirurgia. Se você se distraga, ali já atrás. Então, tem que estar sempre atento. Atenção, iniciativa, rapidez durante todo o tempo. Tempos cirúrgicos. Nós temos como tempo cirúrgico 4 momentos: diérese, hemostasia, exérese e síntese. Eu vou passar um pouquinho por cada um, só para falar direitinho. Quando a gente pensa em tempo cirúrgico, a gente pensa em minutos, horas, qual que é o tempo que a cirurgia vai durar, mas aqui nós estamos falando de momentos. A primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa. Resumindo, a diérese é a separação dos tecidos. É aquele momento, o primeiro momento da cirurgia, onde é cortada a pele, onde é feita a separação dos tecidos para começar a cirurgia. Segundo, hemostasia. O segundo tempo, que é a hemostasia, é você prevenir ou deter os sangramentos que é feito no corte. Pela a separação dos tecidos, sempre vai ter algum sangramento ali. Aí você pode estar colocando gaze, pode estar colocando as compressas, depende do tipo de cirurgia que é. Algumas vão exigir até um sugador para estar sugando o excesso de sangue ali. E dependendo da situação, se for uma situação muito crítica, se for tiver um sangramento muito grande, pode ter que entrar com medidas medicamentosas. Mas um pequeno sangramento ali na hora do corte é normal. Alguns cirurgiões e alguns tipos de cirurgia utilizam o bisturi elétrico. O bisturi elétrico ele vai
cortando e, ao mesmo tempo, já vai cauterizando. Você evita o excesso de sangramento no local, já tem um controle melhor ali. Mas em nem todo tipo de cirurgia ele pode ser usado. Então, é sempre bom estar contendo esse sangramento. Terceiro tempo cirúrgico, exérese. A exérese, ela é a cirurgia propriamente dita. A remoção de alguma coisa. Por exemplo, a remoção de uma vesícula biliar, a remoção de um apêndice, a remoção de um tumor, tudo caracteriza com exérese. E a síntese, que é a união dos tecidos depois que está tudo pronto. Fez a cirurgia, retirou o que tinha que retirar, fez o que tinha que fazer, você vai fechar. É fechado por etapas, assim como é aberto por etapas. Vão se juntando os músculos, vai juntando face, vai juntando tecidos até chegar na pele e fazer a sutura final. Esse momento de fechar esses tecidos é denominado síntese. Terminologia cirúrgica. Essa parte é um pouco extensa, porém eu dei uma resumida, achei alguns infográficos na internet e dei uma resumida aqui. Caso vocês queiram aprofundar, tudo isso tem na apostila, só que na apostila está falando de forma mais aprofundada, vai ter mais textos lá, vocês conseguem tá lendo lá, porém eu vou dando uma resumida no assunto, é isso. A terminologia cirúrgica, ela é composta do sufixo, a manobra, e aqui nós temos os exemplos de como funciona. Quando o sufixo é tomia, a palavra vai terminar em tomia. O que isso significa? Significa que houve uma incisão ou um corte. Traqueotomia, que é a abertura da traqueia. Apendicectomia, que é quando é retirado o apêndice. Colicistectomia, que é a retirada da vesícula. Então, gastrostomia, que é colocada uma bolsa diretamente ligada ao estômago, como se fosse uma sonda que é ligada diretamente ao estômago para fazer alimentação. Tem a colonoscopia. A colonoscopia entra em outra área. Mas, no geral, é isso. Equitomia é a exérese, é a retirada. A apendicectomia entra nesse segundo. No caso, a tráqueo é só o corte. A traqueotomia é só um corte onde você vai ter essa visibilidade. A gastrotomia, você vai ter um corte no estômago. A colonoscopia, ela é feita no intestino, você coloca aquela bolsa no intestino. Então, assim, tomia é o corte. Ectomia é a exérese, é a retirada. Esterectomia vai ser feita a retirada do sistema reprodutivo da mulher. E assim vai. Sufixo síntese é para punção. Artrocentese significa que você vai estar fazendo uma punção arterial. Sufixo rafia é para unir. Enterorrafia, você vai estar unindo aquela parte. E a pexia, que é a fixação. Retopexia, mastopexia. A gente pensa muito em questão de... A mastopexia é uma maneira de... É uma cirurgia nos seios. Mastopexia é para estar fazendo aquela... Como se diz, é uma cirurgia plástica que é feita nas mamas, com ou sem o uso do silicone. Aqui tem uma tabela um pouco mais cheia. Do lado de cá, no lado direito, você vai ver o sufixo e o significado. Centese, que é a parte final da palavra,
vai ser punção, ectomia, extirpação, pexia, fixação, plastia, reconstrução, que entra na parte das plásticas, rafia, sutura, ostomia é uma nova abertura, tomia é incisão, oscopia, visualização, e dese é função no sentido de juntar, se fosse para juntar. E aqui nós temos alguns exemplos de terminologia cirúrgica. Quando o prefixo que é utilizado junto com esse sufixo aí, vai estar mostrando, ligado ao que está feita a cirurgia. Por exemplo, adenocentese seria uma punção de uma glândula. Então, assim, adeno é para glândula, artro é para articulação, contro é cartilagem, colo, intestino grosso, colpo é vagina, coleciste é vesícula, cisto é bexiga, êntero, intestino delgado, espleno, baço, flebo é veia, flebotomia. Vocês vão ver muito esse termo. Flebotomia é aqui tá como seria a incisão da veia. Ela entra como isso, claro, se caso tiver que fazer uma incisão na veia, entra como flebotomia. Porém, quando é feita a punção da veia, seria flebocentese. Tivemos essa discussão em sala de aula esses tempos para trás. Porém, a flebocentese, ela é uma punção simples. Seria só ali fazer uma coleta do sangue. Porém, se caso você tiver que ficar com o acesso na veia, já entra pela flebotomia. Quando muitos laboratórios têm flebotomistas, que são pessoas que ficam só por conta de fazer coleta de sangue. Então, eles são chamados de flebotomistas. O termo flebocentese não está errado, porém, ele é mais simples. A flebotomia ele é mais complexo. Ele envolve outros tipos de punção. E aqui nessa tabela está bem explicado os principais operáveis no corpo humano, que geralmente são os tipos de cirurgia que nós fazemos. Aí você junta o prefixo com o sufixo e descobre o nome da cirurgia correta. Entramos na parte de degeneração de mãos e antebraços. Primeiramente, na degeneração, nós acabamos de passar por uma pandemia, então, assim, foi muito falado sobre a lavagem correta, o tipo de lavagem correta das mãos. Então, assim, aquele método de lavagem das mãos que foi ensinado nas televisões, foi ensinado em curso, é a primeira degermação das mãos. Para entrar em uma sala de cirurgia, nós fazemos a degermação das mãos e descemos essa degermação até os cotovelos. Ela elimina a flora transitória e reduz a flora residente e retarda a recolonização da flora em efeito residual. Isso evita a contaminação dos espaços onde a gente vai estar e do paciente que vai estar em posição totalmente vulnerável. Então, nós fazemos primeiramente essa degeneração de mãos e antebraços. Depois que nós já estamos com as mãos e os braços lavados, nós fazemos a escovação. Para fazer a escovação, significa que a gente já está no finalmente para entrar numa cirurgia. Então, você já tem que estar devidamente vestido com, geralmente, blocos cirúrgicos utilizam, assim como na UTI, utilizam os pijamas próprios. Então, assim, você já tem que estar vestido,
já tem que estar com o propé no pé, já tem que estar pronto para só finalizar a sua paramentação. Já lavou, já fez a degermação de mãos e antebraços, abre a escovinha. Tem que estar devidamente uniformizado, como eu disse, já tem que estar pronto praticamente. Unhas separadas e sem esmalte, é muito importante. Retirar todos os adornos, relógios, anéis, pulseiras, principalmente aliança. Lavar as mãos e o antebraço e o cotovelo, que seria degermação. A água sempre corrente com a solução degermante. E enxaguar antes de começar essa escovação. A escova, ela já vem pronta. Ela vem num pacotinho, você abre, ela tem um lado que parece uma buchinha e o outro uma escovinha bem macia. Vai ter um tipo de escova que ele é seco, você tem que colocar o degermante, porém a maioria, hoje em dia, já vem pronta com o degermante. Você aperta ela assim, ela já começa a espumar. Nós retiramos a escova esterilizada do suporte, segura por uma das extremidades para embebedar as células em solução degermante. Como eu disse, na hora que você aperta, ela já começa a fazer as espumas. Iniciar a escovação por uma das mãos, unindo as pontas dos dedos e escovando as unhas e os leitos unguenais em movimentos de vai e vem. Escovar as palmas das mãos, começando pela face lateral do dedo mínimo e demais dedos e espaços interdigitais, desde as pontas dos dedos até a região do pulso. Virar a palma da mão para baixo e continuar a escovação na região dorsal, mantendo os dedos afastados, começando pela face lateral externa do polegar. Escovar a seguir as regiões anterior e laterais e posterior do antebraço com movimentos amplos do pulso até o cotovelo. Põe a escovinha no pulso e vai puxando para baixo sempre, o braço levantado para cima, escovando para o cotovelo, sentido do braço para o cotovelo. Passar para o cotovelo escovando em movimentos circulares e, ao terminar a escovação, enxaguar a mão separadamente, de modo que a água escorra dos dedos para o cotovelo. E o mesmo processo no outro braço. Os hospitais são padronizados, pode ser a quantidade de minutos ou o número de movimentos. Geralmente, é de 2 a 6 minutos de escovação. A média ali de 5 minutos é um tempo bom, não é nem muito pouco para fazer escovação, nem muito longo. Terminou a escovação, enxugar as mãos e os braços com a compressa esterilizada. Não é utilizado papel no espaço, é com compressas estéreis. O avental esterilizado. Essa parte você já está totalmente estéril, aí você vai vestir o avental cirúrgico. Você segura com as pontas dos dedos, dobrado no decote, eleva o campo esterilizado e traz ele para fora da mesa. Abriu ele em movimentos firmes para que não dobram de novo, para que as dobraduras se desfaçam. Segurar pela parte interna do ombro, afastando do corpo, e com ligeiro movimento para cima, introduzir ao mesmo tempo os dois braços para dentro. Você vai entrar dentro do avental esterilizado. Colocar-se de costa para o circulante da sala e solicitar ajuda para ele acertar as mangas e amarrar as fitas do avental. Ele tem fita no pescoço e ele tem fita na cintura. Distanciar da cintura os cintos e entregar para o circulante para ele poder amarrá-los. Essa foto mostra exatamente o circulante está ajudando a amarrar o avental do cirurgião ou do instrumentador, e é exatamente esse o movimento que você faz com os braços para cima para entrar dentro do avental.
Luvas esterilizadas. Como instrumentadores, nós fazemos o uso de luvas estéreis, assim como o cirurgião, porque nós vamos estar em contato com os instrumentos que vão ser utilizados no paciente. Então, assim, a responsabilidade de ter as luvas ali é do circulante. O circulante vai ter na sala ali N números de luva, para não ter perigo de faltar para ninguém e não ficar ou grande, ou apertada, desconfortável, ou atrapalhando a utilização, né? Porque ela tem que ficar no tamanho certo da mão para você ter essa mobilidade. Tem o momento certo de abrir elas e tem o momento certo de oferecer. Ele vai abrir porque a parte de fora é contaminada, porém, o envelope que vem a luva, que fica dentro do pacotinho, ele é estéril. Então, você vai abrir, vai puxar as extremidades dele para poder estar calçando as luvas. Elas ficam ali separadinhas, elas não vêm emboladas, elas vêm separadinhas e dobradas separadamente. Então, você vai conseguir colocar as mãos nela e só se ajeitar. Existe técnica própria para fazer isso. Eu vou até passar um videozinho aqui no final mostrando qual que é a técnica que é utilizada para calçar a luva sem fazer contaminação. Principais antissépticos. Os antissépticos utilizados no centro cirúrgico, nós temos 3 tipos. Eu não vou aprofundar em nenhum deles, assim, porque tem um capítulo só disso lá na apostila, não tem que ficar reforçando isso. Mas nós temos 3. Os álcoois, que geralmente são utilizados, o álcool 70 é utilizado para estar higienizando as mãos, porém ele não é muito eficiente com relação a procedimentos mais invasivos de centro cirúrgico. No centro cirúrgico, ele quase não é utilizado. Nós temos o gluconato de clorexidina, que é muito usado em questão de limpeza, e nós temos o polivinil perrolidona, 10% iodo, 10% e iodo 1%. Esse é o mais utilizado em centro cirúrgico, em preparação do paciente. Instrumentais cirúrgicos. Aqui nós voltamos um pouco na questão dos tempos cirúrgicos também. Nós passamos um pouquinho em cada tempo cirúrgico. No tempo da diérese cirúrgica, nós apresentamos o grupo de cabos de bisturi e tesouras. O instrumentador cirúrgico ele deve sempre manter esses instrumentos protegidos, pois são utilizados para corte. Então, assim, são mais propensos a acidentes. Os bisturis são os principais instrumentos de corte utilizados e são compostos por 2 peças, o cabo e a lâmina. Os cabos e as lâminas variam de formato e de tamanho de acordo com o tipo de cirurgia e o ato cirúrgico a ser realizado. Todos são muito afiados, porém, esse último aqui, que ele tem a cabeça mais redondinha, ele, por exemplo, você consegue ter uma maneira de manusear ele ali que ele vai cortar menos. Então, você pode estar utilizando ele de dentro para fora para evitar extravasamento. Então, assim, cada um deles tem a sua função. O mais pontudo, você tem uma precisão maior no corte, e assim vai indo. Todos são extremamente afiados, como eu disse. E o tipo de cabo, o tipo de extensor, vai depender do tipo de cirurgia que vai ser feita. Alguns vão precisar de um cabo menorzinho, até por questão de mobilidade, e outros vão precisar de um suporte um pouco mais robusto. Tipos de tesouras cirúrgicas. Os bisturis, aqui ainda nos bisturis, os elétricos facilitam muito o processo de coagulação, que ele já vai cortando e cauterizando ao mesmo tempo. Então, eles diminuem os sangramentos durante a cirurgia. Eles ajudam na questão da hemostasia. As tesouras também variam de tamanho e de formato, podendo ser curvas ou retas.
finas ou grossas, de acordo com a sua aplicação. As mais utilizadas são a tesoura de Matzenbaum, que por ser uma tesoura de tipo curva, é mais usada pelo cirurgião-chefe, e a tesoura do tipo Maio, por ser uma tesoura de tipo reta, é mais utilizada por instrumentador cirúrgico e pelos cirurgiões auxiliares. Aqui nós temos alguns tipos de tesoura. Aqui nós fomos mais específicos. Instrumentos de diérese, que é a parte da abertura dos tecidos. Bisturi é realizado para incisões, de secar tecidos, permite a secção com mínimo traumatismo nos tecidos vizinhos. Os cabos mais utilizados são o número 3, 4 e 7. A tesoura de Matzenbaum é utilizada para divulsionar e seccionar tecidos orgânicos, como músculos. Já a tesoura de Maio, por ser considerada mais traumática, é utilizada para cortar fios, gases e materiais cirúrgicos. Por isso que a tesoura Maio ela é mais utilizada por instrumentistas, porque nós deixamos já preparados para o cirurgião. Instrumentos de hemostasia. Nós temos a pinça Kelly, que possui ranhura de 2 a 3 de garra, 2/3 da garra. Pode ser curva ou reta, usada para pinçamento parcial de vasos. Você consegue travar ela tem uma travinha aqui nessa parte de baixo, perto do lugar onde nós colocamos os dedos. A pinça de Halsted possui serrilhado transversal, delicado, em toda a garra. Pode ser curva ou reta, possuir ou não dentes, destinada aos vasos de pequeno calibre. E as pinças Crille possuem serrilhado em toda a garra e servem para pinçamento total dos vasos. Vocês conseguiram visualizar que as 3 pinças que foram colocadas aqui, são utilizadas para hemostasia, são utilizadas para pinçar vasos, vasos de calibre menor, pinçamento, é o pinçamento mesmo. Você vai colocar ela ali, travar ela para não ter extravasamento de sangue e conseguir fazer o restante da cirurgia. Pinças hemostáticas. As pinças hemostáticas mais empregadas podemos destacar tipo cocheira, que por ser uma pinça traumática dotada de dentes de rato, ela tem uns dentezinhos na pontinha, ela vem sendo empregada com sucesso para prevenção de aponeurose dos músculos. Há também as pinças do tipo Kelly e as de Halsted. Por serem pinças finas, são empregadas com sucesso em cirurgias pediátricas ou em pequenos procedimentos. E aqui nós chegamos na exérese cirúrgica. Nesse grupo, nós temos a instrumentação por preensão e os de separação. Os instrumentos para apreensão têm a finalidade de segurar, de preencher momentaneamente, inclinar ou tracionar determinados tecidos durante o procedimento cirúrgico. Aqui nós temos os instrumentos de síntese, no caso aqui é um porta-agulha, ele é utilizado para segurar a agulha durante o ato de reconstruir os tecidos. E tem o porta-agulha, ele é mais utilizado, é o Maio Egar, é uma pinça onde você consegue travar ali, e alguns podem possuir revestimento das pontas com vidia, que confere maior aderência. A função principal é estar segurando a agulha para poder fazer as suturas. Os instrumentos de exposição, eles são representados pelos afastadores e destinam-se a melhorar a exposição do campo cirúrgico. Afastador de costela, afastador de tecido, para você ter visualização do local onde vai ser feita a cirurgia. Nós temos os instrumentos especiais, que são instrumentos com finalidades específicas e variam de acordo com a especialidade cirúrgica. Tem a pinça de Alice, que possui dentes na parte distal,
usado em tecidos grosseiros ou que sofrerão excese. Então, o clamp intestinal, usado para interromper o trânsito intestinal. Ele possui algumas ranhurinhas também. Agulha cirúrgica. Nós temos muitos tipos de agulhas. Retas, que são destinadas à realização de procedimentos de sutura do tecido epitelial, sem o emprego de porta-agulha. Curvas, que são as agulhas meio círculo, possuem uma curvatura bem maior do que as agulhas semirretas e são eficientes em sutura de tecidos profundos. Lanceoladas, que são agulhas de secção triangular e são utilizadas em tecidos mais resistentes, como a sutura de oponeurose dos músculos, e as cilíndricas, que são agulhas de secção circular e muito empregadas na sutura de tecidos delicados e sensíveis, tais como restituição de vasos sanguíneos rompidos. Aqui, gente, eu coloquei alguns videozinhos que eu vou mandar para a tutora, para ela passar para vocês. É porque eu nunca consigo passar. Eu vou mandar no chat, tá? Certinho. São 3 videozinhos, talvez vocês já tenham até visto. Eles são bem rapidinhos. Já posso iniciar? Pode. Você me avisa se não tiver saindo som, tá? Tá bom. Olá, instrumentadores! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como identificar os fios cirúrgicos. Por quê? Para os novos instrumentadores esse é um grande desafio, e não só para eles, os instrumentadores mais antigos também enfrentam suas dificuldades, mas a gente já sabe algumas formas de identificá-los mais facilmente, eu conto para vocês nesse vídeo. Meu nome é Caroline Rezende, instrumentadora cirúrgica da Plástica, e ajudo você com dicas que vão facilitar o seu dia a dia no centro cirúrgico e facilitar a forma de como você vai enxergar os fios cirúrgicos depois deste vídeo. Neste vídeo te falo os 2 grandes grupos que são classificados os fios cirúrgicos, qual a forma correta de ler, como ler as embalagens dos fios para identificá-los, quanto a sua resistência, seu tamanho, sua estrutura, o que pede do fio na sua sutura, o que é necessário para cada fio e uma forma que eu identifiquei como mais fácil para me ajudar no início da minha carreira a identificar os fios na mesa durante o processo cirúrgico. Os 2 grandes grupos que se separam os fios são fios absorvíveis e não absorvíveis. Os absorvíveis são aqueles que eles são fagocitados pelo sistema, ou seja, eles desaparecem com o tempo de pós-operatório. São esses fios de origem animal, que são fios que geralmente é feito do intestino do boi, do intestino do porco, para serem compatíveis com o corpo humano. Esses fios, eles se degradam no corpo com o tempo. Ou seja, separei aqui fio de catigu, fio de monocril, fio de vicril, fio de monocril 3. Então, assim, são fios que vão desaparecer com o tempo no pós-operatório. Já os fios não absorvíveis, eles são de origem animal, vegetal, mas, por exemplo, aqui nós temos fio de nylon, tem de fio de seda, tem fio de algodão. Então, assim, são fios que eles são bem resistentes no corpo e eles não vão sumir com o tempo, eles vão permanecer ali. Esses fios, gente, eles são separados de forma que
o cirurgião precise fechar alguns locais de forma que não saia, não fique separados. Por exemplo, os fios de catigu, que é um fio que ele é bem usado para cirurgias íntimas ou cirurgias odontológicas que ficam na boca, que é um fio que vai sumir. Ele é um fio de alta flexibilidade. Já um fio de nylon, por exemplo, vou usar o exemplo do fio de nylon, que é um fio muito utilizado na plástica, devido à sua resistência. Por exemplo, numa abdominoplastia, que é a separação dos músculos reto-abdominais, quando há a gestação da mãe, que tem aquela separação dos músculos, né, que é conhecido como diástase, ou quando a pessoa perde muito peso, era obeso e perde muito peso, também tem essa separação. É um fio que ele precisa de uma tração forte para fazer o que a gente chama de aplicatura. O cirurgião ele faz uma aplicatura interna que puxa os músculos reto-abdominais, fazendo essa tração e fechando ele novamente. É necessário um fio muito forte. Geralmente é usado o fio de nylon 0 duplo. É um fio traçado. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem como ele vem. Ó. Tá vendo? Olha a espessura desse fio, gente. Eu vou pegar aqui para vocês. Olha isso. Vou chegar aqui perto para que vocês possam ver. Olha o tamanho da espessura desse fio. A força dele. Ó. É um fio gigante que é para fazer a aplicatura daqui até lá embaixo. É um fio, gente, que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui próximo, ó, como que funciona. Então, aqui é um fio de nylon 0. Aqui é o tamanho da agulha. Nessa daqui, ó, temos uma agulha de 40 milímetros. Aqui, o tamanho do fio, ó, 3,5 metros de fio. Essa daqui é a marca. Você sabe que o fio é traçado por causa desse desenho, ó. Que temos 2 pontilhados, isso significa que vão sair 2 agulhas dele, 2 fios dele, ó. Então, veja, é um fio muito forte. Já na mesma linha, no fio de nylon 2, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Deixa eu até apertar aqui pra vocês verem. Fio de nylon 2, quando a gente abrir, ó, vocês observam que é um fio que ele não tem aquele traçado. Fio de nylon 2, ó, gente, a espessura dele. Na embalagem não tem aquele traçado. E é um fio que facilmente, se você tiver com fio nylon 0, ó, e um fio nylon 2 na mesa, você vai se perder se você tá começando. E aí, pra piorar, vem o fio de nylon 3. Deixa eu colocar aqui para vocês identificarem, ó. Fio de nylon 3. Então, aqui você vê o tamanho da agulha. Tamanho da agulha. Tamanho do fio. Ó, tudo isso você vai identificar antes do início. Tem cirurgiões que gostam da agulha menorzinha, ao invés dessa agulha grande. Quando você abrir, olha como ele vai estar na embalagem. Você já vem aqui com o seu porta-agulhas, puxa ele, segura com a sua mão, ó, para identificar e abre, ó. Tá vendo que é um fio mais fino? Como que eu faço, gente, quando eu abro esses 3 fios para identificar aqui na mesa? Eu costumo fazer assim, ó, gente, na correria, como que a gente faz? Eu costumo colocar no porta-agulhas maior o fio mais grosso. Ou seja, isso aqui é o fio de nylon 0 duplo. Em seguida, eu já venho com o fio de nylon 2. Ó.
E depois eu já venho com fio de nylon 3. Se você olhar bem de pertinho, ó, é um pouco difícil para você que não tá acostumado identificar o 2 do 3. Mas você pode perceber que assim, ó, ele é pouca coisa, um pouco mais grosso. Então você vai diferenciar pelo tamanho da agulha, certo? E pela espessura do fio. Isso é uma característica que a gente consegue separar um fio do outro. Aqui, por exemplo, gente, o fio de Vicryl, ele é muito utilizado porque ele é fácil de identificar por ele ser roxo, embora tenha alguns fios de Vicryl que são incolores. O Vicryl, ele é um fio absorvível. Geralmente, por exemplo, quando a gente faz abdominoplastia, que o cirurgião ele tira toda a camada superior do abdômen para fazer essa aplicatura interna, depois precisa grudar isso que tirou de novo lá no músculo para não ficar solto. Então eles usam muito esse fio para colocar, que é um fio forte, ó, de alta tensão, para prender novamente esse abdômen ali na musculatura. Porque com o tempo esse fio vai desaparecer, porém vai ficar no lugar que ele deveria estar, vai ficar grudadinho ali o abdômen no outro. Enfim, gente, os fios são um tema que ele é muito aprofundado. Nós devemos assim, estudar bastante, prestar muita atenção nos detalhes, em que momento ele é utilizado. O fio de monocrio, por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês, ó. Ele é um fio incolor. Então, ele geralmente ele é utilizado para ser usado, ó, quando fecha pele com pele. É bem conhecido como ponto intradérmico da plástica, né? Que é aquele pontinho ali que vai trazer de volta pele com pele para deixar bem juntinho um com o outro, ó. Então, é um fiozinho bem fácil que, se você deixar ele cair no chão, você avisa na hora para o circulante, para depois ninguém se machucar, porque é bem difícil de identificar, ó. Ele é um fiozinho que ele vai ser colocado ali para juntar pele com pele e depois ele vai ser absorvido pelo corpo e vai manter aquela cicatriz bem bonitinha, né, de cirurgia plástica. É um fio bem conhecido. A gente diferencia o 3 do 4, por exemplo, pelo tamanho da agulha. Então, são esses detalhes, a agulha, tamanho do fio, espessura do fio, que você vai pegando com o tempo. Não fica agoniado para decorar, porque isso você vai pegar ali no dia a dia mesmo. Tá bom, gente? Se você quer entender um pouco mais, ter uma aula mais específica ali, saber o passo a passo, venha para o MEP, Método de Especialização Plástica Intensiva, onde você vai aprender comigo, de instrumentador para instrumentador, todas essas dicas de fios cirúrgicos, tempos de cirurgias, procedimentos cirúrgicos, e nós estamos com matrículas abertas com a vaga para os dias 16 e 17 de março. O link vai ficar aqui na descrição e você pode tirar suas dúvidas com a nossa equipe, saber sobre matrículas e materiais, tudo que está incluso no pacote. Tá bom, gente? Se você gostou desse conteúdo, tem alguma dúvida a mais que gostaria de saber de fios, depois eu vou falar sobre agulhas, todas essas características, que tem muitas coisas para falar de fios. Deixa aqui nos comentários, deixa seu like, compartilha esse conteúdo para chegar em novas pessoas. E seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima semana. Um beijo e até a próxima!
Olá, gente. Meu nome é Ana Paula e hoje eu vou fazer uma monitoria de paramentação cirúrgica e lavagem de mãos. Então, toda vez que for entrar no centro cirúrgico, lembrar de trocar a sua roupa pelo pijama cirúrgico fornecido pelo hospital, retirar todos os adornos, brincos, colares, pulseiras e tá com a unha curtinha e sem esmalte ou com esmalte bem clarinho. Vou colocar essa touquinha aqui, ela é mais ideal para quem tem cabelos longos, consegue guardar todos os fios e eu também gosto de guardar a orelha para não machucar na hora da cirurgia. E toda vez que for entrar em cirurgia, tá, gente? Lembra de trocar a máscara que você estava circulando no hospital por uma outra máscara. Não precisa ser obrigatoriamente essa máscara de amarrar, pode ser que prende atrás da orelha. E agora um passo muito importante, mas que o pessoal geralmente ignora, colocar o óculos de proteção ou face shield, porque cirurgia espirra sangue e se for no seu olho pode te contaminar. E agora, por fim, colocar os propés. E estamos prontos para entrar no centro cirúrgico. Para lavar as mãos, então, ó, vocês vão pegar a esponjinha embebida em degermante e vamos molhar as mãos. Para molhar a mão, eu gosto de fazer essa conchinha e passar por baixo ali da água, só no movimento de vai, ó. E daí eu volto fora da água, tá vendo? Você só vai embaixo da água. Aí depois molha a outra mão, só em movimento de vai embaixo da água e sai. E agora dou uma apertadinha assim para sair um pouco mais de espuma. E a gente vai começar lavando as mãos, sempre de distal para proximal, tá, gente? Ó, nesse movimento. Nunca de vai e vem. E tudo que a gente vai fazer em uma mão, a gente vai fazer igual na outra mão, tá? Esse é o método em espelho. Ó, eu lavei uma palma da mão e agora eu vou lavar a outra palma da mão nesse movimento de distal para proximal também. Se vocês quiserem contar 20 movimentos, assim, depois vamos lavar os dorsos das mãos, também no movimento de distal para proximal, cerca de 20 movimentos. E agora o da outra mão. Depois de lavar o dorso, a gente vai lavar ali a área de articulação metacarpofalangiana, tá? De uma mão, dá uma esfregadinha e depois da outra mão. Depois, a gente vai começar a lavar a área de interdigitais, que é entre os dedos, tá? Também, gente, sempre no movimento de distal para proximal, lembrar de lavar as duas laterais dos dedos. E, gente, a primeira lavagem de mão do dia, ela tem que durar no mínimo 5 minutos. Então, você tem que ficar bastante tempo ali esfregando, assim, se quiser contar 10, 20 movimentos, cantar uma música, não sei. Aí, depois a gente vai lavar as interdigitais da outra mão. E depois, vamos para o punho e os antebraços, tá? Ó, sempre de distal para proximal, tá, gente? Lembrar de rotacionar bastante o antebraço para ver se não ficou nenhuma área sem lavar, sem esfregar. E nunca movimentos de vai e vem, tá? Um pouco acelerado, né? Daí parece, mas sempre no de distal para proximal. E por fim, vocês vão usar a parte de sardinha ali da escova pra lavar as unhas, tá? As unhas sempre ficam por último ali, porque é a área mais contaminada. Então pode esfregar bastante. E daí a gente joga a esponjinha na pia mesmo. E agora nossas mãos estão limpas, então temos que deixar acima do umbigo. Eu gosto de fazer esse movimento só pra eu não me esquecer que eu tô limpa. E pra enxugar, a gente também é o mesmo movimento ali do começo, ó. Faz a conchinha, só em movimento de vai embaixo da água. Se quiser deixar a mão um pouquinho parada assim pra escorrer melhor a espuma, não tem problema. Lembrar de fechar a torneira com o cotovelo. Quando vocês entrarem na sala da cirurgia, a sua mesa vai estar assim, a circulante, vai colocar o avental, os campos, a compressa, a luva e a caixa da cirurgia, os materiais. Vocês vão pegar para enxugar as mãos. Eu gosto de usar um lado da compressa para uma mão e o outro lado da compressa para outra mão. Vocês vão fazer movimentos de aperto, assim, para enxugar. E eu gosto de usar a parte mais superior, assim, da compressa para limpar as mãos, e daí a parte mais inferior para enxugar o antebraço e o punho ali, ó. Pode ver que eu dei uma andadinha na compressa, tá vendo? Para conseguir enxugar assim. E lembrar que ali a área da compressa que você enxugou o teu antebraço, você não pode pegar e enxugar a ponta dos seus dedos, tá bom? Aí pronto, agora a gente vai colocar o avental cirúrgico, tá? O avental vem antes de colocar as luvas, gente. Sempre importante reforçar isso, que às vezes a gente esquece. Vocês vão abrir com todo cuidado para não contaminar ali no chão, cuidar para não encostar em nada, e uma pessoa que não tá paramentada que vai fechar vocês.
Agora, para a gente calçar as luvas, a gente tem que entender que a parte mais limpa fora a mão de vocês é a parte de fora da luva. Então, a mão de vocês só pode encostar na parte de dentro da luva e a parte de fora da luva só pode encostar na parte de fora da luva, entendeu? Eu gosto de começar com a minha mão dominante, ó. Eu vou, com a mão esquerda, eu vou pegar ali na parte de dentro da luva e vou tentar calçar a minha mão direita. E depois eu vou pegar essa parte de fora da minha mão direita e fazer esse movimento justamente para me auxiliar a calçar a minha luva da mão esquerda. E, gente, tá vendo que eu tô encostando na parte de fora da luva, não na parte de dentro. Aí vocês podem colocar tranquilo, tá? Às vezes os dedos ficam errados, não tem problema. Depois que vocês calçarem as duas luvas, aí vocês começam a arrumar. E sempre lembrar de prender a manga do avental com a luva, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Fico à disposição para qualquer dúvida. Prontinho. E é isso. Esse foi o nosso primeiro encontro da primeira parte da apostila. Acho que eu fui um pouquinho confusa em algumas partes. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar passando para a tutora que ela me manda. E eu vou tentar esclarecer para vocês. Até a próxima aula. Certinho, boa noite. Boa noite, até mais. É...